Olá pessoal, eu sou o Dr. Silmar Cristo, eu sou médico, conferencista e autor de 3 livros intitulados Do Éden ao Fast Food, Segredos da Saúde, Inteligência e Longevidade e Saúde e Longevidade em 12 Passos, esse último também disponível em espanhol e em inglês. Eu sou natural do Rio de Janeiro, mas moro já nos Estados Unidos, no estado do Texas, há 32 anos. Bom, a razão pela qual estou postando esse vídeo é que eu tenho uma escola online, um curso de terapias naturais, e durante esse período agora estamos dando um curso. Esse curso é Instrutor de Detox Crudívoro. Estou dando para os meus alunos um montão de dicas como lidar com essa questão do coronavírus. Alguns sugeriram que eu fizesse então um vídeo e postasse também para a população geral, para dar assim então a nossa contribuição. Exatamente isso que nós estamos fazendo. Não vamos entrar na questão profunda de microbiologia, ou de virologia, ou de epidemiologia, porque já tem bastante material postado na internet por pessoas altamente capacitadas. Nós vamos falar do ponto de vista mais prático, também tendo ainda um aspecto histórico, Bom, a pergunta é, como que esse vírus, que era confinado a espécies de animais, chegaram então a seres humanos? Então, para nós termos essa resposta, nós temos que viajar no tempo há mais de 50, 60, 70 anos, exatamente na década de 50, na China, onde o ditador lá comunista Mao Tse-tung, numa tentativa política de transformar a China num país industrial, ele estabeleceu certas políticas agrícolas que acabou trazendo muitos problemas na produção agrícola, também na distribuição, e essa política desastrosa resultou naquilo que se conhece hoje pela história como a Grande Fome da China, que, de acordo com historiadores, ceifou a vida de pelo menos 50, 60 milhões de pessoas. Bom, o que ocorreu durante esse período da Grande Fome, que foi no final da década de 50 até o início da década de 60? O que ocorreu foi que durante a fome, o povo chinês ele começou a comer de tudo, comia cobra, comia rato, comia animais domésticos. E aí o que ocorreu? Quando terminou aquela grande crise e que o abastecimento voltou à normalidade, essa questão de comer esses animais já estava bem, digamos assim, bem entranhado na própria cultura chinesa. E não ficou também somente na cultura chinesa. Hoje, por exemplo, tem vários restaurantes no Oriente, que são restaurantes exóticos, até de luxo, que oferecem os pratos que você nem imagina e as pessoas ainda pagam caro para comer aquilo. Então, uma atitude política desastrosa, como que pode trazer problemas para a humanidade? Então, esses vírus que eram confinados a morcegos, a dromedários, a gambás, a outros animais, ele começou agora a passar também para seres humanos, através do que nós chamamos de zoonose, Então, hoje nós temos esse problema que, na realidade, surgiu aí desde a década de 50. Então, esse aspecto histórico é bom a gente entender o contexto. Bom, dentro da contenção da pandemia e do contágio, o isolamento ele é a ferramenta mais importante que existe. Ok? E esse isolamento ele não é uma novidade da epidemiologia, não. A Bíblia já fala sobre isso. Se você ler a Bíblia lá nos primeiros livros do Antigo Testamento, você vai encontrar ali já os princípios de isolamento do enfermo contagioso, cuidado com os fluidos do corpo, cuidado no manuseio de cadáveres, está tudo lá. Isso só foi redescoberto no meados do século XIX e foi então incorporado com medidas para a medicina moderna. Então, eu anotei aqui algumas coisas que eu quero passar para vocês. E assim a gente vai dar a nossa contribuição e esperamos que possa ser bem útil para vocês. Bom, vamos falar rapidamente de grupo de riscos. E por que não somente o grupo de risco, como o grupo considerado grupo de não risco, devem todos tomar as mesmas precauções? Bom, os grupos de risco nós conhecemos, aquelas pessoas que estão com algum problema já de saúde, diabetes, hipertensão, principalmente os problemas respiratórios, ou pessoas que estão passando por quimioterapia, por radioterapia, ou que têm alguma enfermidade autoimune, estão tomando então algum imunossupressor. Esses são os grupos basicamente de risco. Isolamento, nos cuidados devem ser duplicados.
Agora, aquele grupo que é o maior, a maioria da população que não faz parte do grupo de risco, eles também têm que tomar as mesmas precauções. E eu vou explicar por quê. Bom, número 1. Primeiro, existe um montão de enfermidades que elas são assintomáticas. Por exemplo, hipertensão e diabetes. A pessoa pode não estar com sintomas e pode ter a enfermidade. Às vezes a pessoa vai no médico para uma consulta de rotina e lá descobre que é hipertenso, ou descobre que é diabético e não apresentava nenhum sintomas. E eu falo isso, tivemos uma experiência algumas semanas atrás, acho que foi 2 semanas, não me lembro bem, fora do Brasil, de um jovem de 24 anos que contraiu o vírus, né? E ele era considerado um jovem fora do grupo de risco. Mas o que aconteceu? Ele foi a óbito em 1 semana. Por quê? Porque descobriram que ele tinha leucemia. Ele tinha leucemia, estava incrivelmente assintomático e foi a óbito por isso. Então a única segurança que nós temos é o quê? É realmente tomar as precauções que nós devemos tomar. Ok? E então essa é uma razão. A outra razão dos grupos de não riscos que devem tomar é porque a pessoa ela pode contrair o vírus, pode desenvolver sintomas leves, pode não desenvolver sintomas, mas tem um problema importante. Ela passa a ser portadora e ela pode passar, então, a enfermidade à frente. Ela pode ser um vetor de contágio. Ela não vai desenvolver enfermidade, mas ela continua contaminando os outros. Então, é todos que devem fazer tudo para poder manter-se durante essa quarentena e esse, não é na realidade, um isolamento, né? Bom, agora vamos ver de uma maneira assim mais prática, né? O isolamento, como ele deve funcionar? Bom, o isolamento, ele deve fazer parte do núcleo familiar próximo, ok? Próximo. Pai, mãe, filhos, ok? Não adianta isolamento, cada momento está chegando tio, primo, vizinho, avô, isso não é isolamento, isso é socialização, né? Entre famílias. E tem muita gente fazendo isso. Por que deveríamos ter esse cuidado? Nós não sabemos com quem essas pessoas teve contato, porque não temos controle sobre isso, e não temos também como saber com que elas tiveram contatos, né? Então esse isolamento elas funciona de maneira espetacular. Bom, vamos ver agora para aquelas pessoas que têm que sair de casa durante esse período. Então existem algumas medidas que podem reduzir drasticamente a sua exposição e como um todo ajudar a conter essa pandemia. Primeira coisa que se pode utilizar é uma gotinha de uma solução salina em cada narina, ok? Por quê? Porque ajuda a umedecer a mucosa, ajuda a evitar que pequenos vasos se rachem e exponha mais o sistema respiratório, né, a algum tipo de micro-organismo. Então, não é uma vacina, ok? Não é uma vacina, isso aí é apenas uma ferramenta adicional que você pode utilizar e que pode ter uma diferença muito grande. Segundo, são os gargarejos, né? Algumas pesquisas indicam que antes de entrar nas vias respiratórias direto, o vírus ele se aloja ali na região da garganta, da cripta, né? Das criptas da garganta. Então, se você faz um gargarejo constante, você então acaba lavando aquilo ali. O gargarejo pode ser feito, se tem água, só água, pode ser feito com água e sal, pode ser feito com água, sal e limão. Agora, se fizer com limão, não se esqueça de enxaguar depois a boca, porque o limão ele acaba afetando um pouquinho o esmalte dos dentes, né? Então, essas são medidas importantes. Outra medida muito importante é lavar as mãos antes e depois que você tocar qualquer orifício ou cavidade do corpo, ok? Antes e depois. Porque a pessoa vai tocar o nariz e já tocou em algum lugar que tem um vírus, ela passa para a mucosa, ou seja, através da mucosa. Então, lavem as mãos antes de tocar qualquer orifício ou qualquer cavidade, né? Bom, agora vamos ver quando chegar em casa. Aqueles que têm que saírem de casa quando chegar em casa. Bom, primeiro, antes dela sair, ela deve deixar preparada um recipiente com ali um detergente e um desinfetante da escolha das pessoas, né? E ali tem que deixar também uma toalha, essa toalha especificamente umedecida com água sanitária, ok? Então ela chegou em casa, entrou pela porta da sala, ali na entrada da porta da sala, o que ela vai fazer? Ela vai tirar toda a sua roupa exterior, vai colocar nesse recipiente, e aí vai pegar aquele pano com água sanitária, e vai limpar as mãos, limpar os pés e limpar os sapatos.
Bom, agora ela vai caminhar para o banheiro e vai tomar um banho completo. Depois que terminou o banho, ela pega aquela roupa, a roupa interior, e leva lá e coloca na vasilha ou no recipiente onde estão as roupas exteriores, e aí lave as mãos e está tudo bem, ok? Você reduziu aí drasticamente a possibilidade de trazer algum contágio para dentro de casa, né? Agora, quando chegar em casa também, é uma regra muito simples: não toque a ninguém e não deixe ninguém lhe tocar, até você fazer todo esse procedimento. Essa é a maneira mais segura. Vamos ver aqui alguma coisa importante também. Evite, na parte alimentar, evite alimentos que são calorias vazias, que são os alimentos refinados, né? Principalmente o açúcar refinado. O açúcar refinado, ele tem um poder inibidor do nosso sistema imunológico de uma maneira impressionante, né? Todos aqueles alimentos que elevam muito rapidamente a nossa glicemia, o açúcar do sangue, ele tem um efeito inibidor da nossa imunidade. Por que isso acontece? Porque, por alguma razão, existem várias explicações. Quando o sangue está muito saturado de glicose, as células brancas não pegam com eficiência, não captam com eficiência a vitamina C. E a vitamina C, ela é uma ferramenta importantíssima na montagem da nossa defesa, né? Então, evite esses alimentos. Procure comer mais alimentos integrais, ou que tenha índice glicêmico baixo, carga glicêmica baixa, para evitar, digamos assim, a elevação brusca durante um tempo muito grande e aí afetar a sua imunidade, que vai inibir a captação da vitamina C, do ácido ascórbico, pelas células de defesa do corpo, né? Então isso é muito importante. Outra coisa muito importante com relação à alimentação, que é uma moda, né? As refeições fracionadas, o comer de 3 em 3 horas. Por que isso é ruim para o sistema imune? Pela mesma razão. Você acaba mantendo a glicemia no seu sangue muito alta durante um período de muito tempo. Eu vou explicar como é que isso ocorre. Ok, vamos dizer que você comeu seu desjejum às 7 horas da manhã. Okay? Toda vez que nós comemos 10 ou 15 minutos, o nosso açúcar ele vai a 140, em alguns casos passa de 140, e aos poucos vai voltando à normalidade. Ok? O ideal é que dentro de 2 horas volte à normalidade. Mas aí o que acontece? Quando ele vai voltar à normalidade, está na hora de comer às 10 horas da manhã e novamente vai a 140. Então quando ele vai voltando, 1 hora da manhã, hora do almoço, novamente. Então assim vai ocorrendo às 4 da tarde até às 19, né? Eu vou parar aqui nas 19 para ser muito conservador, que tem gente que continua, né? Mas depois que a pessoa parou às 19, significa que o açúcar vai estar a 140 mais ou menos até as 21, quando começa a diminuir. O que essa pessoa fez? Ela colocou-se a si mesma no estado de diabetes fisiológica, que isso é um termo que eu inventei, né? Porque ela conseguiu manter por 14 horas a glicose no sangue dela acima de 100, 120, 100, 120 ou até 140. Vamos dizer que a média seja 120. E durante todo esse período, o quê? A imunidade ficou comprometida. Então, orientação: coma 3 refeições boas, nutritivas e saudáveis. Ok? Dê um intervalo de pelo menos 5 horas entre essas refeições. Evite comer e tomar líquidos, né? Porque atrapalha a digestão. Por exemplo, a digestão no estômago, principalmente da proteína, depende de ácido clorídrico, de pepsina. O ácido clorídrico é um ácido. Quando você joga água no ácido, o que acontece? O pH sobe, ele perde a habilidade então de dissolver a proteína. Então o estômago vai ter que drenar aquilo, vai ter que produzir mais ácido clorídrico. Então evite água. Água 2 horas depois das refeições ou 30 minutos antes. Ok? Isso vai ter um efeito geral espetacular sobre a sua saúde. Evite a atividade física intensa. Ok? Por incrível que pareça, as pessoas pensam que quanto mais intensamente ela faz atividade física, mais intensamente, melhor vai ser a sua imunidade, ok? Não, não é. A atividade física intensa, ela é imunossupressora. Agora tem uma coisa interessante.
a atividade física moderada, ela ajuda então a sua imunidade, a nossa imunidade, né? Acrescente as suas refeições a frutas e verduras, principalmente pela vitamina C, pela vitamina E, por outras vitaminas, pela presença do zinco, que são materiais importantíssimos que o nosso sistema imunológico utiliza para montar as nossas defesas, né? Agora, existem alguns alimentos que são importantíssimos para poder nos ajudar durante esse período, né? Eu vou falar apenas de um, ok? E esse é o rei alho. Por que eu chamo do rei alho? Eu chamo do rei alho porque o alho é o alimento mais cientificamente estudado. Existem mais de 2.000 pesquisas científicas falando do benefício do alho, né? Ele é uma vacina contra o coronavírus? Não, isso não é uma vacina. Mas ele vai ajudar a fortalecer a sua resposta imune? Com certeza. Agora, muitas pessoas utilizam o alho e estão utilizando de maneira errada e não estão obtendo os benefícios do alho. Então, eu vou te dizer, para se obter os benefícios do alho, existe um segredo. Eu vou contar esse segredo só para você e espero que você não espalhe para mais ninguém, ok? Bom, o alho, para ele ter uma ação benéfica no nosso organismo, ele tem que ser macerado. Você tem que amassá-lo bem amassado. Por quê? Porque a alicina dentro do alho inteiro, ela é uma substância ativa inerte, ok? Ela precisa de uma outra substância, que é uma enzima chamada alinasa, que vai ativá-la para que ela possa, então, fornecer os benefícios dela. Então, agora, essa alinasa, ela também está dentro do alho. E ela só vai começar a sua atividade quando você esmaga o alho, ela entra em contato com o oxigênio, então ela começa, então, a ativar a alicina. Aí tem que deixar ela aí por uns 30 minutos, e aí depois você vai utilizar. Como você vai utilizar o alho? Bom, você pode utilizar o alho num molho para uma salada, você pode utilizar o alho em um patê, ok? Usa a sua imaginação culinária. E não necessita comer 2 cabeças de alho por dia, ok? 2 dentes pequenos, pode ser um dente por cada refeição, porque você amassou, não precisa comer tanto, né? Tá ali bem ativado para trazer os benefícios. Então coma da maneira que você puder. E o alho ele é bactericida, ele é um antiviral, é um fungicida também, ele tem esse efeito antibiótico e tem muitos efeitos positivos na nossa saúde. Então é importante. Ok. Seguinte, mantenha-se bem hidratado. Ok? Por quê? Porque o nosso sangue, quando ele está muito denso por falta de uma hidratação adequada, o coração tem que fazer um esforço extra para bombear, porque ele está bombeando um líquido mais denso. Quando você toma água, o que ocorre? O sangue se torna muito mais fluido e esse coração, então, ele trabalha com mais eficiência. O que vai ser o resultado? Bom, é que o sistema vascular ele vai poder fazer a perfusão dos tecidos, vai poder levar anticorpos, nutrientes, oxigênio para a troca de gases, tudo isso com muito mais eficiência. Ok? Então, o problema é que quando o sangue está denso, as células vermelhas elas tendem a formar o que nós chamamos de aglutinações, né? Aglomerações. E quando o sangue ele percorre a circulação arterial, ele vai por artérias de grande calibre, depois vai ficando pequenas, arteriolas, até que finalmente chega lá num capilar que não é visto nem a olho nu. E nesse capilar, ele é tão pequeno que só entra uma célula vermelha. Às vezes ela tem que se achatar para poder entrar ali. Então, agora imagine quando chega nessa região um montão de células agregadas, quer dizer que não entra ninguém. E o que ocorre ali? A troca de gases com aquela região fica comprometida. E assim vai afetando o corpo de maneira negativa sistemicamente. Então, manter o sangue hidratado, ok? Outro aspecto importante, dormir o mais tardar às 22 horas, ok? Por que às 22 horas? Porque normalmente, o mais cedo melhor, mas normalmente nesse período é que se desencadeiam vários processos de restauração do organismo. E parte desse processo de restauração está incrivelmente o nosso sistema imunológico, que é restaurado através da produção de uma série de hormônios que só ocorre durante o horário do sono e durante esse período determinado, né? Que vai mais ou menos de 22 até as 4 da manhã por aí,
em pulsos, né, em picos e vales. Então, se você não dorme bem, você tem uma imunidade comprometida. E tem pesquisas que mostram que uma pessoa que perde uma noite de sono, ela tem o seu sistema imune comprometido pelas próximas 24 a 72 horas. Note quanto sério é o assunto, ok? Então, faça isso, durma cedo. Outra coisa que você deve ter cuidado, e deveria ser uma oportunidade espetacular. Se você fuma e se você bebe bebidas alcoólicas, seria um momento agora de fazer um plano para abandonar de vez, porque isso aí não traz nenhum resultado positivos nem para a saúde física, nem para a saúde mental, nem para a saúde econômica, não serve para nada, né? Além de que o cigarro e o álcool ele vai ter um efeito muito negativo sobre o nosso sistema imunológico. Então, abandone isso, ok? Bom, o último, mas o não menos importante, nós temos não entre em pânico, ok? Porque o pânico produz a cortisol e as catecolaminas que têm um efeito também inibidor na nossa imunidade. Fique tranquilo, faça as coisas que você tenha que fazer. Esse período ele vai passar, né? Vai ser um período, se Deus quiser, muito rápido. As coisas terão que voltar à normalidade e mantenha calma. Mantenha calma que eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Bom, se você quiser mais alguma informação acerca da minha pessoa, entre no meu site www.drsilmarcristo.com e aí você vai ter uma informação acerca do trabalho que nós fazemos, ok? Entre em contato conosco. Bom, foi um prazer estar com vocês durante esse período. Eu espero que essas informações tenham um efeito positivo para você e desejo do fundo do meu coração que Deus abençoe a vocês e a cada um de vocês de maneira plena e abundante.